Boa noite a todos. Apenas um minutinho aqui para nós transmitirmos aqui diretamente via Facebook também. Vamos aguardar só uns minutinhos aí. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Estamos ao vivo. Aqui voltando para o Facebook, devido à plataforma aqui do YouTube está um tanto lenta, creio eu, que é pelo número de lives, né, que se fazem na sexta. Então, devido a esse número, eu creio que está um pouco defasado aí o sistema e acredito que não esteja suportando aí a demanda. Mas estamos aqui, estamos ao vivo, até o Facebook também está um pouco lento, mas está tranquilo para nós fazermos aí a transmissão aqui novamente do momento reflexivo, já que voltou aqui ao normal, a funcionar, pelo menos aparentemente, aqui o nosso Facebook. Bom, então vou começar como sempre inicio pelos avisos e aí nós vamos nos dando aí as reflexões de hoje, tá bom? Primeiro aviso é que nós estamos ali com a plataforma no site. Para quem acompanha aqui todos os dias, que está caminhando com a gente aqui, eu recomendo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? Os vídeos que estamos passando aqui também estão lá no nosso canal do YouTube, tá bom? O canal é RT Naus Dr. Samuel Nascimento, tá bom? DR, né, Samuel Nascimento. Eu vou estar postando o link aí logo após no Facebook para que vocês possam acessar e ficar um tanto mais fácil. Quando nós não entramos aqui no Facebook, devido a alguns problemas da própria plataforma do Facebook, que tem complicado bastante, nós entramos também via YouTube. E hoje nós estamos fazendo aqui simultâneo. No YouTube não está ao vivo, mas já vai ser postado aí na sequência, mas nós fazemos ao vivo também no YouTube, porque por muitas vezes temos alguns problemas aqui com a plataforma do Facebook, então o vídeo está sendo disponibilizado também no YouTube, para vocês poderem assistir. Então se inscreve lá, que assim que sair as reflexões, vocês já estão aí antenados aí certinho, tá bom? Entrem lá no site, também cadastrem-se no Nous, né? Assim, não é assim que se pronuncia, mas assim que se escreve, NOUS, espaço sem o cedilha cultural.com. E aí você entra lá, tem um acesso exclusivo, é só se cadastrar, o cadastro não é pago, é gratuito, você se cadastra lá, tem acesso aos textos e a todo o acervo que temos disponibilizado aí, tá bom, galera? Entra lá, confere lá, que tá bem legal o conteúdo. Vou começar aqui dando os outros avisos também, aí nós já entramos na reflexão. Nós temos aí o concurso de poesia que está sendo realizado, a inscrição é no nosso site, entra lá, se inscreve, estou mandando o regulamento para cada um individualmente, e aí os senhores se inscrevem e participam aí, tá bom? Se inscreve, aproveita, a oportunidade é bacana, tá bom? De realizar aí o seu trabalho, tá bom? É uma oportunidade boa de você poder divulgar o seu escrito, o seu trabalho, e ainda ganha uma premiação aí em dinheiro, bem bacana, que está lá todas as premiações e todo o processo como deve ser feito lá no nosso site, ok? Nós estamos ainda oferecendo aí aos senhores a consulta gratuita. Caso os senhores tenham interesse de fazer, é só curtir aqui a nossa página, compartilhar
e está aí agendando a consulta aqui comigo no WhatsApp, aqui, o botãozinho do WhatsApp aí da nossa página vai cair diretamente aqui, tá bom? Ou também lá no Instagram. Hoje, excepcionalmente, nós estamos ao vivo no Instagram por conta de um problema que nós estamos no Instagram desde tarde de estar postando as coisas e não está indo, não sei por que motivo. Eu já fiz algumas reflexões aqui hoje, amanhã estarei atualizando ali o Instagram, né, caso ele dê algum transtorno. Então estamos oferecendo a consulta gratuita para quem quiser, só curtir a página, se inscreve lá no site, tá bom? Tira o print lá, aí nós vamos estar agendando aí. Manda o print, como as pessoas estão fazendo usualmente aí, agenda a sua consulta, você não vai pagar nada. E ainda outro sim, para encerrarmos a sessão de avisos, temos o projeto Amigo da Mente. É um projeto que nós estamos fazendo, voltado para pessoas de baixa renda, para que realizem todo o tratamento psíquico, né, apenas com menos de R$2 por mês. Você vai ter direito aí, é só para manter mesmo o projeto, essa quantia aí, menos de R$2 por mês. Você se inscreve lá no site, já vai gerar ali o boleto da sua contribuição. Você vai ter acesso a palestras, vai ter acesso a 4 consultas mensais. Tá bem bacana mesmo, fora os textos e todo o aparato que nós demos aí. Quem passa aqui conosco sabe que nós damos um suporte aí bem bacana via WhatsApp, tá bom? Então se inscreve lá, corre lá, se inscreve e aproveita aí. Nós temos poucas vagas, né, restando. Então quem está se inscrevendo já está ficando com as vagas restantes aí, tá bom? Se você talvez não precise, forneça para alguém, né, contribua por alguém, ajude alguém, porque todo mundo sabe que a depressão é um assunto muito sério, muito grave, tá bom? Então contribua aí, galera, que nós estamos aqui para melhor atendê-los da melhor forma possível. Qualquer dúvida, pode chamar aqui no WhatsApp, bom, pode mandar uma mensagem na nossa página, que nós estaremos aí retornando aos senhores com muita alegria e muita satisfação, tá bom? Esses são os avisos. Agora vamos partir aqui para o momento da reflexão. Eu usei uma frase hoje belíssima de William Shakespeare, clássico, e diz o seguinte: algumas quedas servem para que nos levantemos mais felizes. Vou repetir: algumas quedas servem para que nos levantemos ainda mais felizes. Eu estava esses dias assistindo, fazendo meus afazeres aqui, minhas coisas, meus estudos, e entre muitas coisas que estava realizando, e entre esses tempos, né, parei para comer alguma coisa e eu assisti um vídeo, era um vídeo até curto, mas de um personagem que eu gosto de assistir por algumas vezes, o basquete, NBA, e eu estava assistindo um vídeo, né, sobre um jogador, qual tem muito apreço, acho um bom jogador, acho que tem muito talento, e esse jogador, ele sofreu uma grave contusão que lhe tirou por quase toda a temporada. E esse jogador se recuperou, voltou, né, seus ofícios, voltou a jogar, porém não com a mesma eficiência, porque acredito que devido a sua exposição ao jogo, ele não conseguiu se recuperar totalmente, fazendo com que ele ficasse encostado por mais algum tempo devido à sua enfermidade. E essa situação se estendeu por algum tempo, até que ele foi negociado pelo seu time, que na época que jogava era o Chicago Bulls. E então ele foi negociado, foi renegociado por outras equipes, enfim, e parou numa equipe até de boa expressão, mas não tão expressiva assim quanto a que ele jogava. Pois então, esse jogador, depois de
algum tempo, tentando retomar a sua melhor forma, fez 50 pontos em um jogo só, né? Para quem joga e quem conhece basquete sabe que essa é uma pontuação muito difícil, é uma coisa singular de se conseguir no basquete, é algo realmente incrível para um jogador. E depois ali ele saiu chorando e tal, houve toda uma comoção, não só dele como de seus companheiros, né? Relembrando a faceta dele, mas muito a maior parte da comoção se deu por conta da sua trajetória. As pessoas que estavam ali estavam realmente torcendo por esse jogador. Ele saiu ovacionado por todo o público, pelos seus companheiros, por tudo que ele passou, né? E essa frase aqui veio bem, vamos dizer assim, veio bem a calhar, né, com tudo que ele passou. E olha que interessante, depois disso, eu comecei a fazer ao ver essa frase, eu fiz uma regressão, né, vamos dizer assim, fiz uma regressão e comecei a me lembrar de algumas coisas que nós temos e fazemos e observamos principalmente nas crianças, somente algumas que vêm tratar aqui no consultório, né, que eles fazem da queda uns motivos de riso, de alegria, né? Umas crianças brincam desta forma quando a queda não lhe machuca, né? E até às vezes quando machuca ela consegue extrair um sorriso, né? Ela cria um ambiente, né, que até nos arranca gargalhadas extremas, né? Eu acho tão interessante isso, essa coisa, esta particularidade, singularidade da criança. Então ela dá risada, ela brinca com a própria queda, faz piada daquilo muitas vezes que ela mesma se machucou. E as crianças possuem essa peculiaridade, elas vêm e pulam e caem de novo e na maioria das vezes dão risada. E elas causam um misto, né, que ela sente de prazer, de alegria. É um misto de emoções incomensuráveis, né, e até inexplicáveis para nós, né, que lidamos com crianças e até para quem tem os seus filhos crescendo, enfim. Eu acho uma particularidade incrível, uma singularidade linda essa das crianças de fazerem desta forma, né? Aquele misto de alegria, aquela sensação de prazer abundante toma conta daquele pequeno ser, aquele pequeno indivíduo, né? E ele compartilha ali com os outros que estão à sua volta, com seus pais, com aqueles que estão em volta. A alegria que ele sente de cair, de se jogar ao chão. E para a criança tudo é muito engraçado e é interessante analisar essa singularidade da criança. Mas o que isso tem tudo a ver? Eu só estou montando o pano de fundo para poder te explicar o pensamento. E nessa temática que aborda William Shakespeare, né, nós costumeiramente vemos muitos vídeos na internet de quedas que são muito engraçadas, onde até a mesma pessoa que caiu começa a gargalhar de tanto rir, começam algumas até passar mal de tanto rir, de tão engraçado que foi aquilo. Para ela foi uma situação hilária, uma situação nova. Nós costumeiramente rimos disso o tempo todo. Mas olha que interessante, na mesma medida que nós damos risada, nós damos altas gargalhadas, digamos assim, com situações assim, eu fico analisando o porquê é que nós não fazemos isso no curso da vida, no curso do existir. Nós fazemos isso em diversas situações, porém no curso do existir, nós, quando caímos, quando sofremos uma determinada queda, quando acontece alguma coisa desta forma, nós agimos de formas diferentes.
nós nos assustamos, nós nos entristecemos, nós nos abatemos por tudo aquilo que ocorreu, nós, por muitas vezes, por conta da queda, desistimos dos nossos sonhos, do nosso ideal, daquilo que buscamos por toda uma vida. E o mais interessante de tudo isso é que neste ramo e todas essas variações que se fazem à vida, né? Uma hora estamos bem, outra hora já nem tanto, uma hora as coisas favorecem, outra hora já também nem tanto. As coisas vão tomando um fluxo incontínuo que foge ao nosso alcance. E desta forma, essas sensações que tomam conta de nós se faz notar que por muitas vezes nós valorizamos as glórias, mas desprezamos as quedas. E o William Shakespeare traz outra temática, porque geralmente a queda nos faz chorar. Eu estava falando e relacionando esse hábito com o hábito da criança, se jogar e cair, mas por muitas vezes nós sentimos dor porque caímos, assim como a criança que muitas vezes chora, mas a mesma criança que chora quando acontece um determinado caso é a mesma criança que também ri quando isso acontece. Olha que interessante, a mesma criança que chora na queda é a mesma criança também que quando cai dá muita risada. Olha que incrível. E analisando nessa complexidade de chorar e rir diante das quedas, Shakespeare diz que ele redige com um tom intrínseco, profundo, com um tom de análise transcendental, que algumas quedas são de fato para que nós, ao nos levantar, nos levantemos mais alegres, mais despojados a respeito da vida. E essa é uma temática extremamente verídica. Porque se fizéssemos da forma que as crianças lidam com as quedas, muitas vezes dando risadas, se nós levássemos com alegria as quedas que se dão sobre nós, com a mesma alegria e com o mesmo humor, achei a palavra correta agora, com o mesmo humor das que acontecem aos outros quando vemos os vídeos do Facebook, que vemos os vídeos lá no YouTube e em qualquer outra plataforma, talvez nós nos daríamos melhor diante das quedas. Um dia eu estava assistindo um vídeo, e eu já assisti muitos vídeos assim, mas este tinha um vídeo que era específico e relatava muitas causas dessas. Algumas pessoas caindo, e o caminhão passando por cima, mas devido à queda que a pessoa sofreu, onde o caminhão passou, as rodas não passavam por cima da pessoa, não a matavam, não a atropelavam. Um outro estava andando de moto e o ônibus o fecha e ele quase vai parar ali embaixo do ônibus sem nenhuma proteção e acaba saindo daquela situação ileso. Uma outra estava passando ali no meio de uma enchente e com uma certa dificuldade para passar, e quando ela não consegue passar em um determinado lugar, o muro cai. Ou seja, se ela estivesse ali, teria sofrido aquele mal. E tantas são as quedas que acontecem que nós não damos conta de que algumas quedas surgem no curso do existir para nos livrar não só das coisas que estão ao nosso redor, mas para nos livrar de nós mesmos. Porque perceba, neste caso, em alguns casos específicos, quando fazemos alguma coisa que está ali prejudicando o nosso curso existencial ou que vai entregar a nossa vida à morte e caímos, é ali onde aquela situação não acontece. Será que as quedas que nós sofremos durante o curso da existência não são apenas situações para nos livrar de perigos que estão por vir e de perigos dos quais nós não conseguiremos lidar da forma que lidamos com a queda?
Nem todas as vezes é fácil lidar com a queda. Muitas vezes, e na sua maioria, é muito difícil lidar com uma situação onde se caiu, porque onde se cai se machuca, né? Se não se machuca mais sério, se machuca um pouquinho mais brando, mas de qualquer forma dói, de qualquer forma causa alguém algum pesar. Mas o interessante é que nós nunca analisamos este lado, nunca analisamos o quanto uma queda pode nos trazer boas coisas, o quanto uma queda pode ser feliz a nós, né? Nós analisamos a queda sempre do seu viés negativo, os males que ela causou, os males que ela trouxe, a situação constrangedora e catastrófica que ela causou ao indivíduo. Mas nunca se analisa, portanto, a situação em que a queda te livrou. A queda pode ser triste, pode ser o ponto-chave do fim do ser humano, né? Pode ser o ponto-chave de quebrar um braço, quebrar uma perna, prejudicar o ser para que ele fique imóvel um determinado tempo. Mas algumas coisas se ficam imóveis em detrimento da vida do ser, né? Quando seres que, se não caíssem de uma determinada forma, quebrariam o pescoço, né? E perderiam a sua vida, e por esta queda a sua vida foi salva. Quantas quedas tem nos salvado no curso da existência? Quantas quedas tem nos salvado no curso do viver, no curso das experiências, nas mais diversas facetas do existir? Isso acontece em todo tempo, a todo instante conosco. Mas como a queda veio antes da catástrofe, nós não levamos em conta aquilo que bate primeiro à nossa porta. E quando nós começamos a analisar desta temática, se nós analisarmos dessa forma, cairíamos felizes nas vezes que nos permite cair, nas vezes que a vida nos permite a isso. Porque de inúmeras, eu li uma frase hoje que pode parecer até estranha, mas ela carrega em si algum sentido de verdade. E na frase até de um autor desconhecido dizia que às vezes preciso eu ir pelo caminho errado para encontrar o destino certo. Mas como assim eu preciso? Não, eu não estou dizendo caminhar em caminhos errados moralmente, mas por muitas coisas, uma grande porção de invenções que há sobre a Terra hoje começaram por caminhos errados, mas chegaram no destino certo. Muitas coisas que hoje estão apalpáveis a nós, que são coisas que nós utilizamos no dia a dia, que são coisas que nós dependemos de muitas para viver, começaram desta forma. Caminhando por caminhos errados, mas terminando nas situações onde deveriam terminar, resultando em situações que precisariam resultar. E quantos benefícios tais coisas nos trazem até os dias de hoje? Quantas coisas se fez e se fazem até hoje, pela ideia errada, pelo propósito errado, mas acabam dando certo. Quantos fracassos porque a pessoa, o ente, o indivíduo, não sabia o que estava fazendo ou pensava estar fazendo por um caminho certo, estava fazendo errado, mas no final acabou dando certo. Algumas situações equivocadas nos trazem à luz da certeza. Algumas situações equivocadas são justamente a causa do nosso sucesso. Algumas situações que eu mesmo já ouvi falar, muitas situações que pessoas aproveitaram de uma oportunidade, nem estavam, aquilo foi um acidente no curso de sua existência, mas lhe fez e lhe faz até hoje extremamente feliz. A vida nos ensina isso o tempo todo, que às vezes a queda é a precursora do meu sucesso.
que a queda é uma das causas principais do meu sucesso posterior. Por que então não levar o sucesso, ou perdão, por que não levar então a caída tão a sério? Por que não entender a queda como algo que precisa ocorrer no processo natural do ser? Isso que eu estou dizendo de caída é quando em determinado momento que estamos fazendo uma determinada coisa e então estamos ali naquele gás para fazer, estamos ali juntos, constantes e crendo e tendo certeza daquilo que está a se apresentar, de repente não vai, de repente não consegue, de repente não vai, não se faz na sua totalidade, mas no final das contas acaba-se por se fazer a situação certa, o destino certo. Será que nós não deveríamos fazer como as crianças fazem com a sua queda? Nos alegrar no momento da queda? Será que nós não podemos então dar um pouco mais de importância ao momento que caímos no curso da existência da vida? É de se notar que todo sujeito em determinado curso de existência cai. E quando eu digo cair, digo de fracassar, digo de errar, mas alguns erros se tornam acertos no curso do existir. Isso é nas mais diferentes dinâmicas da existência, até mesmo nas escrituras houveram muitas situações onde um ser, um ente, entendeu, pensava, levado por um sentimento, por uma pulsão, está fazendo uma coisa certa, mas estava fazendo uma coisa errada, mas daquela coisa errada surgiu algo de produtivo, de benéfico para o curso da existência. Como foi o caso, por exemplo, de Davi e outros, sujeitos, que fizeram errado, caminharam por caminhos que não deveriam caminhar, porém, daquela união nasceu Salomão. Olha que interessante. Eu só estou fazendo alguns comparativos porque, às vezes, a queda se permite e o sujeito erra no curso existencial porque nós somos sujeitos falhos, mas às vezes aquele erro, às vezes aquela queda era para que nós nos levantemos de forma diferente. Davi se levantou diferente diante da situação, assim como outros seres no curso da história também se levantaram. Eu li um relato de um dono de uma multinacional, de um restaurante multinacional que tem nos shopping centers, de quase todo o Brasil, que começou com uma falência de um negócio que tinha e com as sobras daquele negócio, ele resolveu fazer um prato para que ele vendesse, e naquela queda ali ele se levantou com essa alegria. Fez para que se encerrasse o estoque e acabou sendo um negócio lucrativo para si. Olha aí, é isso que eu estou dizendo. Algumas quedas são para livrar a nossa vida e, por que não dizer, a nossa alma. Algumas quedas são necessárias no curso do existir para que eu não me torne aquilo que temos ser, para que eu não me entristeça na morte do meu verdadeiro eu e de tudo aquilo que acredito e que sou. Eu só estou reduzindo hoje o nosso momento reflexivo porque ainda tenho atendimento ainda na sequência, bom? Mas eu quero que você pense nisso. Reflita sobre, tente ver a queda por esse outro viés. Não deixe que os outros apontem o porquê caíste, o porquê fracassaste. Não. Tenha você a concepção de que às vezes se perde num caminho para que ser outro seja encontrado. Ou para que eu me encontre no próprio caminho que me perdi, de uma concepção totalmente difusa daquilo que cria eu. Pense desta forma. Nem todas as quedas são quedas porque você é ruim. Muitas delas são tentativas de acerto. E se não se acerta de um lado, uma hora se acerta no outro. Mas o que importa é que a sua concepção e aonde você quer chegar seja o destino certo para onde você planejou ir. Bom, então, um beijo no coração de todos
Tenham todos um ótimo fim de semana. E na segunda-feira nós voltamos aqui neste mesmo lugar, às 10 horas da noite, com o nosso momento reflexivo. Beijo a todos. Que Deus abençoe a todos os senhores. Tenham todos ótima noite, se Deus quiser. Obrigado.